Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou o professor Leonardo Medeiros e estarei com você nessa caminhada. Hoje a nossa aula é Contando com os Jogos, aula de itinerário formativo para o primeiro ano do ensino médio. Você das outras séries, sejam todos muito bem-vindos. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre jogos e educação inclusiva. Foi com a professora Guiomar. Hoje, nós vamos continuar lá no Museu da UFMG e falar um pouco sobre contar, desenvolver habilidades matemáticas utilizando jogos. Conhecer um pouquinho também do curso de matemática, tá? Venha conosco e vamos lá na UFMG? Olá, estudantes! Estamos de volta aqui no Museu de Matemática da UFMG. Estamos aqui com a professora Carmen. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a cultura maker. Nessa aula, nós vamos abordar os jogos de tabuleiro. Olá, professora Carmen, muito obrigado por nos receber aqui. Gostaria que você falasse para os nossos estudantes que espaço é esse. Obrigado, primeiro que todo, pelo convite, Leonardo. Estamos no espaço no Museu da Matemática UFMG. O Museu da Matemática UFMG é um espaço de divulgação do conhecimento matemático a partir de uma perspectiva recreativa, né? Vocês podem ver aqui todo colorido, muitos jogos. Então, nossa ideia é exatamente atrair o interesse de professores e alunos, né? Com o intuito de que eles tenham uma visão mais positiva, né, da matemática. Esse espaço é aberto? Como que faz para conhecer aqui? Sim, desde nosso funcionamento, né, em 2018, nós recebemos grupos de alunos, desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, também a turma de alunos do ensino superior, né? E as visitas, elas têm que ser agendadas. Nossos agendamentos, eles são realizados através do site www.mate.ufmg.br, né? E aí os professores agendam a visita e aqui um grupo de alunos do curso de licenciatura em matemática e outros voluntários do museu fazem a visita, né? Guiam a visita. Estamos vendo aqui diversos jogos de tabuleiro. E como que eles podem ser uma ferramenta eficaz para a gente desenvolver nos estudantes a aquisição de habilidades e competências em matemática? O caráter lúdico dos jogos e todo esse desafio intelectual, né, que está envolvido com os jogos de tabuleiro, eles ajudam no desenvolvimento de habilidades intelectuais e sociais de qualquer indivíduo. E nesse sentido, eu considero que o uso de jogos, né, no ensino e aprendizagem da matemática é um recurso bastante eficaz. Até porque, né, no jogo do tabuleiro, até mesmo com o formato do tabuleiro, já podem ser estudados alguns conceitos do formato do tabuleiro, das peças, enfim. Essa questão de, durante o jogo, né, ter que analisar estratégias, isso nos ajuda à resolução de problemas. E, em particular, a resolução de problemas em matemática. Então, eu considero que os jogos de tabuleiro eles podem ser usados para desenvolver diversos conteúdos em sala de aula. E tem uma coisa a mais, e é que no momento que se está jogando, né, você tem que cumprir regras, você tem que socializar, né? Depois, quando já vem o resultado, se ganhou, perdeu, então tem que lidar com toda essa questão emocional. Então, usar jogos de tabuleiro ajuda não só na aquisição de conceitos, como também mesmo em você, em sua personalidade, enfim, em diversos assuntos. Então, às vezes, até a frustração de ter tentado uma estratégia, não ter dado certo, lidar com esses sentimentos, então, o que nós chamamos de competências socioemocionais também são possíveis de ser trabalhadas também com o tabuleiro, né? Com certeza. Nesse sentido, é bastante enriquecedor, né, usar jogos de tabuleiro em sala de classe. Professora, então você e os monitores poderiam nos mostrar algum desses jogos de tabuleiro? Claro que sim, Leonardo. Vamos lá, tem muita coisa bacana para lhe mostrar. Vamos lá? Vamos.
qual jogo você escolheu para demonstrar para a gente aqui agora? Bom, eu escolhi esse jogo por vários motivos, mas o principal é porque muitos alunos que chegam aqui no museu, eles terminam gostando muito desse jogo. É um jogo que tem uma regra super simples, mas que matematicamente ele pode ser explorado a nível de uma matemática bem superior. Ele é um jogo que foi inventado por dois matemáticos separadamente. Ele foi inventado por um matemático dinamarquês chamado Hein, lá para 1942, acho, se a minha memória não me falhar agora. E depois foi reinventado por John Nash. Eu não sei se você tem escutado esse matemático. Não sei se você viu alguma vez o filme Uma Mente Brilhante. O filme eu vi. Pronto, então o protagonista, né, de que fala o filme, o John Nash, que era um matemático, ele na Universidade de Princeton, ele reinventou, né, esse jogo. E eu acho que tenho certeza que ela é uma ferramenta muito bacana para ser trabalhado em sala de aula. Olha o formato das casas desse tabuleiro, que são hexágonos, né? Então, a mesma construção do tabuleiro, ele pode ser feita em sala de aula pelo professor, colocando os alunos para fazer, né? E aí explorar, nesse sentido, essas propriedades, essas características desse polígono, né? E a regra, que ela é bem simples. Você quer conhecer a regra? Sim, te explico. Olha, então você vê aqui o tabuleiro. O tabuleiro tem duas cores, né, diferentes nos lados, né? E as peças também. Nesse caso, tem as peças pretas e vermelhas, né? Qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é esse é um jogo que chama-se jogo de conexão. Porque eu vou ter que conectar meus lados, que nesse caso são os vermelhos, esse com esse, através de um caminho que eu vou fazer com essas miçangas, que bom, nós escolhemos miçangas, mas podem ser em sala de aula, usar qualquer peça, tampinhas de garrafas, enfim. Então, eu vou fazer um caminho, eu vou colocando, cada um vai colocando uma peça no lugar que você quiser. Com qual o objetivo? O objetivo de de traçar um caminho, uma ponte ligando meus dois lados, em meu caso os vermelhos, e os dois lados pretos, em esse caso o seu, né? Uma coisa interessante desse jogo é que esse jogo, ele não tem empate. John Nash até inclusive demonstrou que esse jogo sempre tem um vencedor. Eu posso tentar de qualquer forma travar o jogo, que ele não vai. Mas algum dos dois vai ganhar, nunca não vai ficar em empate. Sabe? Então, por exemplo, eu começo aqui, por exemplo, você começa em qualquer lugar. Aqui. E aí eu posso começar em qualquer lugar. O meu objetivo é chegar na outra ponta, eu posso saltar um tanto que eu quiser. O tanto que você quiser, né? Mas é claro que o jogo, né, tem aquelas estratégias, os jogos que estão aqui no museu, são jogos que são chamados jogos de estratégia, né? Não são jogos de azar. Então, você tem que analisar e olhar de que forma eu posso colocar minhas peças para garantir que eu ganhe o jogo. Bom, estamos aqui com a monitora Vitória Oliveira. Vitória, muito obrigado. Eu que agradeço. E qual jogo você escolheu para demonstrar para a gente? Bom, eu trouxe aqui para vocês o jogo da velha 3D, né, que é um jogo espacial. Então, ele trabalha bastante essa questão dessas dimensões, né, dessa visualização que a gente tem na geometria. A gente também consegue trabalhar com matriz. É um jogo da velha normal, né, o que a gente conhece. As regras são as mesmas. As únicas coisas que tem essa diferenciação mesmo, no caso, é da pontuação, porque essa pontuação ela é feita por alinhamentos. Então, por exemplo, a gente consegue fazer um alinhamento tanto nessa vertical, seguindo esses 3 planos, ou então na diagonal mesmo, ou então a gente pode fazer em um plano só, tanto nesse primeiro, no segundo ou no terceiro plano. Entendi. Então, vamos jogar? Claro. Bom, e aí, uma das coisas que a gente vai precisar para jogar esse jogo mesmo seriam 3 jogadores. Então, eu vou convidar a monitora Júlia para participar com a gente. Sim, eu vou ficar com as bolinhas verdes, tá? Ok, combinado. Júlia, tem preferência de cor? Rosa. Ok. Deixa eu pegar algumas para vocês já. Ótimo. Pode começar então, professor. Então, o objetivo é fazer qualquer alinhamento, qualquer plano ou vertical, né? Isso vou mesmo. começar aqui. Ótimo. Bom, parece que eu não ganhei só porque eu fiz aqui a primeira não, né? Não, a gente vai
fazer depois, assim que todo o nosso jogo ele tiver preenchido, a gente vai fazer o somatório de quantos pontos cada um adquiriu. Entendi. Então, agora eu coloquei a última isso, lá, né? agora então, você. Perfeito. Julgando assim, dá pra gente ter muita noção de que é realmente bem espacial, né? O jogo, não é realmente somente em um plano, né? Não, sim, realmente. A gente, às vezes, a primeira vez que você pega pra ver esse jogo, dá até aquela confusão na cabeça, porque a gente não tá tão habituado a jogar jogos dessa forma, né? Sim. E agora que colocamos todas as pecinhas, eu faço para definir o vencedor? Isso, aí a gente começa a olhar a pontuação. Vamos começar com o seu primeiro. Bom, como a gente fez aqui no plano, né? Você tem 2 pontos aqui já nesse plano. Uhum. E aí agora você tem o terceiro que tá seguindo aqui. Olha, certo? eu não percebi daqui que tinha um, não tô acostumado a ver um jogo assim. É por isso que esse jogo às vezes fica um pouco confuso tem quando a pessoa pega a primeira vez. Aqui também. E exatamente, você ainda tem o seu quarto ponto que tá seguindo assim. Bem legal, então ajuda a gente a ter uma percepção muito boa de espacial, né? Exatamente, então até o momento você já fez 4 pontos, né? Então vamos ver, eu que fui o azul, fiz um ponto aqui, 2, 3, 4, voltando aqui sim. 4. Então, e a Júlia que é o rosa? Empatamos. 1, 2, e acho que só. E foi 3. 3. Então, Isso. empatamos aqui e a Júlia 3 pontos. Gente, muito obrigado por demonstrar esse jogo, viu? Nada, a gente que agradece. Bom, acabei de jogar aqui e conversando com a professora Carmen, recordando também na aula da semana passada que foi Cultura Maker, dá para fazer esse jogo, Carmen, em casa? Dá para fazer e com coisas que vocês com certeza vão ter em casa. Olha só, sabe essa bandeja transparente que traz a cesta de ovo, daquela que traz, sei lá, 20, 30 ovos, as duas servem, né? Então, pronto, com essas bandejas, você juntando 3, você pode recortar de tal forma, né, que fiquem em cada bandeja 9 cavidades, né, que é onde tamparia o ovo. E para essa parte aqui metálica, podem usar aqueles palitinhos que você usa no churrasco, então não precisa nem comprar nada, né? E as bolinhas, aí as bolinhas você pode conseguir aquelas bolinhas de isopor, né, de um tamanho apropriado para que caibam na bandeja. E com tinta guache, pinta em 3 cores diferentes. E cola, para fixar, é bom fixar as bandejas também. Você pode usar cola quente, não sei. Dá para ensinar-se muito bem, né? Se quiser usar essas bolinhas de Natal também, natalina, pode, também, né? Você compra em promoção agora, né? Ainda você pode encontrar, ou as que já tem em casa, que você quer usar, renovar sua árvore de Natal. Então, usa as que você tem para fazer. E aí vai ser um bom divertimento quando venham seus sobrinhos, para jogar em família, enfim. Eu vou fazer lá em casa, viu, professora? Recomendo fazer, tá bom? Queria aproveitar a sua presença aqui e uma curiosidade. Como que você se tornou monitora aqui do museu? Bom, eu comecei a ser monitora aqui do museu depois da influência da professora Carmen na disciplina que eu tive com ela aqui na UFMG, que chamava Matemática Recreativa. E nessa disciplina, a gente justamente via a aplicação de diversos jogos no ensino de matemática, sejam eles jogos de tabuleiro, jogos lógicos e por aí vai. Então, nessa disciplina, já conheci a professora Carmen antes de outra disciplina, mas gostei ainda mais dela nessa disciplina e, conhecendo o trabalho do museu através dela, resolvi começar a ser monitora. E por falar, Júlia, em disciplinas aqui na faculdade, falar pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até a faculdade? Bom, desde criança, eu sempre fui uma pessoa que gostou de números, mas, na verdade, antes de gostar de números, eu sempre gostei de ser professora. Então, quando eu era criança, as pessoas me perguntavam: ah, Júlia, o que você quer ser quando você crescer? Eu respondia: eu quero ser professora. Mas é claro que não é tão fácil você falar isso hoje em dia, e eu fui um pouco desincentivada, e aí eu pensei: ah, talvez eu não vou seguir esse caminho. Mas eu também gostava dos números. Então, ao longo da minha vida, eu fui pensando em carreiras que eu podia seguir trabalhando com números. Mas eu não conseguia me enxergar fazendo nenhuma delas. Não conseguia me enxergar sendo engenheira ou fazendo qualquer outra profissão que mexesse com a área de exatas.
Então, depois de, enfim, muito tempo, muitos professores, inclusive, principalmente no ensino fundamental 2 e no ensino médio, eu tive ótimos professores de matemática que me fizeram realmente voltar a me apaixonar pela matemática no ensino. E então, depois, mais ou menos no 3º ano do ensino médio, né, naquele momento que a gente está realmente decidindo o que quer fazer, eu decidi, não, eu vou ser professora e vou ser professora de matemática. Aí você fez o Enem? Sim, fiz o Enem no 3º ano do ensino médio e prestei o SISU com a minha nota e entrei. E aqui no curso seu de matemática, o que vê no curso? Assim, quem deseja, um aluno nosso, eu queria conhecer matemática, o que ele vai estudar no curso de matemática? Bom, eu, inclusive, tinha diversas dessas dúvidas, porque o curso de matemática é muito pouco falado nas escolas, e quando a gente fala que gosta de matemática, a pessoa geralmente nos fala, faz engenharia, faz isso. Então, muito obrigada pela oportunidade, inclusive, de poder estar falando do meu curso. Bom, matemática a gente tem a licenciatura e o bacharelado. Eu faço matemática licenciatura e a gente escolhe no SISU, inclusive, a gente pode entrar no diurno ou no noturno. Aqui na UFMG, nós temos diurno, licenciatura e bacharelado, e no noturno apenas a licenciatura. Então, no SISU marcamos diurno ou noturno. Se marcamos noturno, a gente automaticamente está no caminho da licenciatura, e no diurno a gente pode escolher futuramente. Como assim futuramente? Porque os primeiros anos do curso de matemática é um ciclo básico, que tanto o bacharelado quanto a licenciatura fazem juntos. E nós estudamos basicamente a base do curso de matemática, matérias que abrangem diversas áreas matemáticas, mas que vão ser importantes para a gente estabelecer mesmo a base dos conhecimentos. Em seguida, o bacharelado segue aprofundando nessas áreas da matemática com outras matérias mais complexas, e a licenciatura segue vendo matérias da Faculdade de Educação, por exemplo, que são voltadas para ensinar a ser professor, e matérias aqui da matemática, mas voltadas para a sala de aula. Então, geometria na escola básica, número na escola básica e por aí vai. Olha, tenho certeza que você será uma excelente professora. Obrigada. Muito obrigado pela explicação. Bom, alunos, chegamos ao fim dessa aula aqui no Museu de Matemática da UFMG. Eu gostaria de agradecer à professora Carmen, aos monitores que nos receberam tão bem aqui. E gostaria de pedir, professora, uma mensagem sua aos nossos estudantes que estão nos assistindo em casa. Bom, eu que tenho que agradecer, né, por essa oportunidade de estar podendo me dirigir para muitos e muitos alunos que nos estão assistindo nesse momento. O que eu tenho para falar para vocês é: venha conhecer um museu, venha se encantar com a matemática, né? A matemática não, eu sempre brinco, né? Não é um bicho de 7 cabeças, só tem 6. Mentira, não tem nenhuma. Mas aí então o convite que eu deixo, sobretudo para os professores, é que marquem uma visita, venham aqui no museu, venham a conhecer todo isso que temos preparado com muito carinho para vocês. E não só para vocês, para os professores também poder levar a vocês a sala de aula. Hoje, né, durante essa aula, falamos nos jogos de tabuleiro, mostramos alguns jogos de tabuleiro e seguramente algum de vocês ficou curioso, né, por conhecer e ter mais detalhes sobre esse jogo de tabuleiro. Pois então, agora com os professores, nós preparamos, dentro das cartilhas e do material que nós preparamos para os professores aqui, essa especificamente sobre jogo de tabuleiro. Aqui os professores vão encontrar alguns jogos de tabuleiros que já falamos aqui, tem outros, né? Moldes, né, para recriar e para produzir em sala de aula. Esse material está disponível? Está disponível no nosso site e também os professores podem entrar em contato conosco se tiverem alguma dúvida ou se quiserem conhecer algum outro material que nós disponibilizamos. Justo, Leo, o espírito aqui do museu, né, fazer as coisas não para deixar para nós ou para deixar guardadas nós, sino para disponibilizar para que todos os professores usem também em sala de aula. A vocês, alunos, eu espero ter, né, você tinha me falado que era para os alunos do primeiro ano essa aula do ensino médio, de em estado. geral. Bom, eu espero daqui a 1, 2, 3 anos ter vocês aqui como aluno da UFMG, nessa universidade que é considerada uma das melhores universidades do Brasil. Tem um campo lindo, tem, enfim, tem muita coisa bacana. Então vamos estudar assim com dedicação, apresentar um bom Enem e venham ao UFMG e serem meus alunos. Eu espero ser professora de muitos de vocês. Tá Muito bom? obrigado.
Bom, muito legal essa nossa visita lá, né, pessoal? Vimos aí parte do museu, vimos como pode ter desenvolvimento de habilidades matemáticas utilizando jogos e vimos também um pouco sobre como ingressar na UFMG e no curso de matemática, né? Essa aula, ela completa a aula da semana passada, que também foi lá e nós abordamos a cultura maker. Se você perdeu, assista lá no nosso canal no YouTube. Olha, foi muito bom estar com vocês. Eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua paciência e gostaria de te convidar a continuar conosco. Então, se liga no Se Liga e até a próxima aula, hein?